gurizada, tudo bom? Meu nome é Jordi Mombelli e sejam muito bem-vindos ao canal MMP Project. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o que é o Ackerman. O Ackerman é um parâmetro da geometria de todo carro tem um Ackerman, mas hoje eu quero fazer um vídeo voltado especificamente para o mundo do drift, apresentar o que é o Ackerman dentro do universo do drift, como ele impacta no comportamento do teu carro de drift. Já tem algum material aí na internet falando sobre Ackerman, falando o que é o Ackerman, mas geralmente voltado mais para um carro original, né? Um carro de circuito e tal. Não tem nada específico sobre drift. Até tem alguma coisa assim, mas quase nada, e o material que tem está em inglês. Então esse eu acho que é o primeiro material aí sobre esse assunto em português que vocês vão encontrar aí na internet. Bom, só que antes da gente iniciar, eu preciso falar para vocês que a geometria de um carro de drift, não só de um carro de drift, mas de um carro de competição em geral, ela não existe uma geometria universal, sabe? Não existe a geometria ideal para cada piloto, para cada pista e tal. Então a geometria de um carro de competição, seja de drift, seja de circuito, de arrancada, ela claro que ela tem questões que você precisa seguir, assim, que é meio que obrigatório, mas não existe uma geometria universal. Então cada piloto prefere o acerto do carro de uma forma, prefere andar com um Ackerman mais positivo ou menos positivo. Então isso vai depender muito do piloto, vai depender muito do carro, porque tem outros fatores envolvidos. Então, por exemplo, tem questão de distribuição de peso, tem questão de potência, tem questão do pneu que você está usando, tem questão da pista que você está andando, se é uma pista mais de alta ou mais de baixa. Então, o nível do piloto também. Então tem várias questões que têm que ser consideradas, né? E a geometria de um carro, ela não é um parâmetro individual, é um somatório de vários parâmetros que no final vai dar o conjunto da obra. Só que eu preciso dizer que o Ackerman, ele é algo que muda assim da água para o vinho. É algo que é um parâmetro da geometria que muda completamente o comportamento do carro. Então só para dar um exemplo, por exemplo, se você tem uma cambagem negativa lá de 3 graus, tá? E muda a cambagem de 3 para 4 graus negativos, mudou bastante, né? Mas se você é um piloto que você não tem muita sensibilidade no volante, você não vai notar a diferença. É possível que você não note a diferença de 3 para 4 graus de cambagem negativa. Mas se você pegar um Ackerman, por exemplo, um Ackerman 3 graus positivo, e você mudar para 4 graus positivo, muda completamente o comportamento do carro. Muda bastante, sabe? É perceptível até mesmo para o piloto que não tem a sensibilidade no volante. Então, realmente, vocês vão ver que é um parâmetro que faz toda a diferença, né? E que muita gente, assim, às vezes até piloto profissional, acaba que não dá a devida atenção e passa batido para muita gente. Mas vocês vão ver que é um parâmetro que muda completamente o carro de vocês. Tá, beleza, Jordi, mas afinal, o que é o Ackerman? Tá? O que é o tal do Ackerman? Resumidamente falando, o Ackerman é a diferença de geometria de uma roda para outra com o volante esterçado. Então é basicamente como se fosse o toy, né, do carro, só que com o volante esterçado. Então quando você vira as rodas, o editor vai botar aí a imagem na tela pra gente ver. Quando você está com o volante todo esterçado, você vai ver que num carro original, né, você sempre tem uma roda que está virando mais do que a outra. Isso em todo carro original você vai ver que é assim, e sempre é um Ackerman positivo. Então, Ackerman positivo, vamos supor, a roda virada para a esquerda. Ackerman positivo, a roda esquerda, a roda do motorista, vai estar sempre com mais grau do que a roda direita. Esse é o Ackerman positivo. Ackerman paralelo, as duas rodas iguais ou muito próximas, e Ackerman negativo é a roda com o volante esterçado para a esquerda, a roda direita ter mais ângulo do que a roda esquerda. Né? Então vocês vão ver que sempre num carro original tem um Ackerman positivo, varia de um carro para o outro, e isso também varia conforme a distância entre eixo. Né? A distância entre eixo determina qual que vai ser o Ackerman num carro original. Né? Então por que existe esse Ackerman? É justamente para você não ter um atrito das rodas com o volante esterçado. Quando você vai fazer uma curva, uma roda precisa girar mais do que a outra, né? Como se fosse é o mesmo princípio de um diferencial. Então, quando você vai fazer uma curva, você vai fazer um raio, o raio é diferente de uma roda para outra. Então, você precisa ter essa diferença de ângulo de uma roda para outra para a dianteira do carro não arrastar, para não ter um atrito muito grande, né? E você conseguir contornar uma curva
sem ter muito desgaste de pneu, sem o carro sair de frente, né? Então, todo carro original, né, tem um Ackerman positivo, e isso varia muito de um carro para o outro. Por exemplo, uma BMW E46, ela tem 8 graus de Ackerman positivo. Eu sei porque eu já medi um carro original, né, com a suspensão original, sem kit ângulo, sem nada, 8 graus positivo. Então a maioria dos carros tem mais ou menos isso aí, é 8, 9, 7, depende de um carro para o outro, então varia de um carro para o outro. Então, pessoal, vocês observem aí que o editor vai botar para nós na tela uma imagem, tá, de um carro com um Ackerman positivo. Observem que quando o carro tem um Ackerman positivo e está fazendo uma curva normal, uma curva convencional, o centro do raio dessa curva está alinhada com o eixo traseiro, tá? Então, o centro do raio está sempre para trás do carro, no caso de uma curva normal com um Ackerman positivo, beleza? Agora vocês observem essa outra imagem aí, observem que quando você tem um Ackerman reverso, um Ackerman negativo, o centro do raio da curva durante o drift está à frente do carro, está à frente do eixo dianteiro, inclusive. Quando o Ackerman está negativo, quando tu tem Ackerman reverso, tá? Então, baseado nessas duas imagens, talvez o que seja mais intuitivo seja que o Ackerman reverso seja melhor que o Ackerman positivo, tá? Ele passa essa impressão, mas na verdade é algo contra-intuitivo. Na teoria parece fazer sentido o Ackerman reverso, mas na prática o Ackerman positivo funciona muito melhor, tá? E por quê? Quando você está fazendo drift, durante o drift, quando você tem um Ackerman positivo, a roda que está guiando você durante o drift é a roda, no caso tu está fazendo drift para a direita, a roda esquerda do carro é a que está guiando você durante o drift, porque é a roda que está recebendo mais carga, né? Então quando tu joga a traseira do carro, tu joga o carro de lado, acontece uma transferência de peso, né? Você joga a traseira para a esquerda, você joga o peso, faz a transferência de peso da direita para a esquerda. Então a roda que está à frente é a roda que está guiando o carro, que está dirigindo. E a outra roda que está recebendo menos carga, às vezes quase nada de carga, ela serve meio que como uma âncora. Ela vem sempre arrastando e ela ajuda a frear a dianteira do carro, né? Então, no caso, ela ajuda você a não alinhar. Ela ajuda a frente a não voltar. Ela ajuda o carro a se manter de lado, porque ela está sempre funcionando como um pivô, como se fosse uma âncora, né? Claro que isso depende de outros fatores também. Às vezes você tem uma suspensão, por exemplo, tem uma barra anti-rolagem, né? Uma barra estabilizadora tão atuante que às vezes até essa roda aqui ela chega a sair do chão, né? Então às vezes ela não está recebendo nada de carga, é zero de carga, entendeu? Mas na maioria dos casos ela vem arrastando, ela vem servindo como âncora para ajudar a manter o teu carro de lado. Então essa questão do Ackerman negativo ela é meio contra-intuitivo. Apesar de ter alguns pilotos que sim, que conseguem andar com o Ackerman reverso, conseguem se adaptar e às vezes até conseguem andar muito bem com o Ackerman reverso. Mas assim, para dar uma resumida em tudo isso que eu falei, se eu fosse resumir tudo em uma frase só, tá? Ackerman positivo, menor arrasto em curvas normais e maior arrasto durante o drift, tá? Ackerman reverso, Ackerman negativo, maior arrasto em curvas normais, tá? Tu vai fazer uma curva normal, a frente do carro vai arrastar, vai sair arrastando, e menor arraste durante o drift. Mas não necessariamente que esse menor arraste seja algo bom, sabe? Como eu falei, é meio contra-intuitivo, tá? Tá, beleza, Jordi? E o Ackerman paralelo? Onde que ele entra nessa brincadeira aí, tá? Então, eu sou um cara que eu sou muito observador, sabe? Eu gosto muito, assim, se eu vou num evento, se eu tô assistindo um vídeo, eu gosto de observar todos os detalhes, sabe? E se a gente parar para observar aquele drift lá do Japão, aquele drift old school, que a gente vê o pessoal andando lá, tipo, não nos campeonatos, mas nos Drift Day, os Hachiroku andando e tal, sabe? A gente observa que eles têm um estilo completamente diferente do nosso aqui no Ocidente e completamente diferente do que a gente vê nos Estados Unidos também. Então, eles têm uma tendência a andar com menos ângulo, mas andar muito rápido. Eles gostam de andar rápido. Então, tanto que se a gente observar os vídeos, às vezes a gente vê eles lançar o carro de quarta marcha e às vezes até sem usar o freio de mão. Chuta a embreagem, acelera em quarta marcha e troca de marcha no meio da curva, reduz marcha no meio da curva, e eles gostam de andar rápido, porém com menos ângulo,
Quanto mais rápido para eles, melhor. Às vezes o ângulo nem é tão importante. E para isso funcionar, para isso dar certo, você tem que ter um Ackerman mais positivo. Tipo um Ackerman num carro original mesmo. Justamente para aquela questão da âncora, como eu falei, né? Para que a roda que está vindo atrás, ela servir como uma âncora para ter um arrasto ideal no eixo dianteiro para ajudar a manter o carro de lado, para o carro não alinhar no meio da curva. A mesma coisa a gente não observa quando a gente tem um estilo de pilotagem mais agressivo, porém buscando o ângulo, que é o cara que anda rápido também, mas é aquele cara que faz aquele back entry, que a traseira passa, depois volta, é um cara que dá bastante ângulo, que é o que a gente observa hoje nos campeonatos de ponta, tipo Fórmula Drift Japão ou Fórmula Drift dos Estados Unidos. E então a gente observa o pessoal dar bastante ângulo, ser rápido, né? O pessoal é rápido também, mas tem essa questão de dar bastante ângulo. Quanto mais ângulo, melhor. E então dá para observar nesses casos que o pessoal anda com o Ackerman mais paralelo, mais próximo de zero. E às vezes o Ackerman é tão próximo de zero que dependendo dos casos, às vezes aparece até que está negativo, sabe? Então até o editor vai botar aí os takes do pessoal andando, onde parece até que o carro está com o Ackerman negativo, de tão paralelo que é. Isso acontece por causa de um efeito chamado overcenter, né? Então o Ackerman está tão próximo de zero e o teu carro dá tanto ângulo que a roda, essa roda aqui, no caso está com o volante virado para a direita, essa roda aqui às vezes entra em overcenter, ela entra num ponto morto aqui, né? Que acontece como se fosse uma folga. E quando chega no final, tem um Ackerman paralelo, essa roda ela, com a folga ela joga e dependendo da situação dá a impressão até que tu tá com o Ackerman reverso, com o Ackerman negativo, né? Mas na verdade é um overcenter. Então, no caso do overcenter, quando acontece o overcenter, quando o setor tá à frente do eixo, né? Quando o setor fica à frente do eixo, esse overcenter ele acontece na roda que não está recebendo carga, que está recebendo menos carga, entendeu? Então, geralmente quando o setor está à frente o pessoal não dá muita bola, no caso das BMW, por exemplo, e até do nosso Chevette, tu pode botar tudo que dá de ângulo, se acontecer o overcenter, meio que, sabe, foda-se. Porque o overcenter ele vai acontecer na roda que não está recebendo carga, que está recebendo menos carga. Agora, é bem mais complicado quando o setor está atrás do eixo dianteiro, né? No caso dos Nissan Silvia, Ômega, as Mercedes também, a maioria, o setor fica atrás do eixo dianteiro, né? Então, nos casos das Mercedes, quando o setor está atrás, ela vai, se acontecer o overcenter, vai acontecer na roda que está recebendo carga. E daí isso é bem complicado, porque aí atrapalha muito mais do que quando está acontecendo na outra roda, entende? Então, nesse caso do vídeo aí, que é um Supra, um Supra dos últimos, agora eu não vou saber dizer se o setor está à frente ou está atrás, mas provavelmente está à frente. Até vou pesquisar aqui antes, na hora de editar o vídeo, eu vou pesquisar para mandar a foto para o editor. Se eu achar alguma foto, eu vou mandar, para a gente ter certeza se está à frente ou se está atrás do eixo. Mas provavelmente está na frente do eixo aí. Então, tipo, tem muito ângulo. O Ackerman, ele tá próximo de zero, tá tão próximo de zero que quando acontece o overcenter, parece que o carro tá com o Ackerman reverso. Bom, então, eu acho que, resumidamente, é isso. Ackerman é isso. Acho que a gente conseguiu resumir bem aqui no vídeo, mastigar bem tudo que é o Ackerman, né, no mundo do drift, num carro de drift. E eu acho que é isso. Eu acho que se você quer se desenvolver como piloto, se você quer mergulhar de cabeça no mundo do drift, e você vai comprar um kit ângulo, né, eu acho que você tem que considerar se esse kit ângulo tem ou não o ajuste de Ackerman, entendeu? Eu acho que isso é realmente importante para tu evoluir como piloto, para tu evoluir teu carro, para tu aprender tecnicamente sobre geometria, sobre o acerto do carro e tal. Eu acho que faz toda a diferença. E é isso. Se gostou, deixa o like, deixa o teu comentário aí e deixa sugestão sobre o que vocês querem que eu fale aí nos próximos vídeos. Aqui já surgiu uma ideia de fazer um vídeo, de repente, sobre o overcenter, só falando sobre o overcenter. Dá para fazer também, né? Dá para fazer sobre outras questões de geometria. A gente pode falar aqui também. Então, aceito sugestões. Valeu, gurizada. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.